Fulvestre, São Paulo. Um cilindro contém uma certa massa inicial de um gás a uma temperatura inicial de 7 graus centígrados, ou 280 Kelvin, e pressão inicial P0. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a P0. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o ambiente. Ao ser aquecido até 77 graus centígrados, ou 350 Kelvin, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. No final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é aproximadamente de A. 100% da massa inicial, B. 80% da massa inicial, C. 70% da massa inicial, D. 50% da massa inicial, ou E. 10% da massa inicial. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Equação dos gases perfeitos. A equação dos gases perfeitos, ou equação de Clapeyron, relaciona diversas grandezas que estão envolvidas em processos termodinâmicos. Ela estabelece que o produto entre a pressão e o volume é igual ao produto entre o número de moles, a constante universal dos gases e a temperatura absoluta do gás. A resolução do exercício. Primeiro precisamos enxergar o processo acontecendo. Partimos de uma massa inicial do gás, submetido a uma pressão inicial e com uma temperatura inicial de 7 graus Celsius ou 280 Kelvin. Aquecemos esse gás até a temperatura de 77 graus Celsius ou 350 Kelvin, o que faz com que a válvula de segurança libere parte do gás para o meio ambiente. O que o exercício quer saber agora é qual a porcentagem de gás que sobrou, tomando como referência a massa inicial contida no cilindro. Começamos pela equação de Clapeyron. Substituímos o número de moles pela relação entre massa e massa molar, uma vez que é a massa do gás que nos interessa. Vamos separar os valores que se manterão constantes daqueles que vão variar durante o processo. A pressão. Conforme eu aqueço o gás, a pressão vai aumentar. Porém, a válvula de escape vai abrir, vai soltar parte do gás e a pressão interna vai voltar a ser a mesma. Então, esse dispositivo vai fazer com que a pressão mantenha-se constante. Volume. Porque o volume em questão é o volume do cilindro que contém o gás, que vai permanecer o mesmo. A massa molar. Ela é uma característica natural do gás. Como não há troca do gás durante o processo, a massa molar também não muda. A constante universal dos gases. Ela também permanece a mesma. O que vai mudar é a massa do gás, já que uma parte dela será expulsa para fora do cilindro, e a temperatura, já que estamos falando de um processo de aquecimento. Como a relação entre pressão, volume, massa molar e constante universal dos gases permanece constante, a relação entre massa e temperatura também vai permanecer. Afinal, essas relações são iguais, certo? Então, eu posso dizer que o produto entre a massa inicial e a temperatura inicial é igual ao produto entre a massa final e a temperatura final. Continuando, substituímos os valores das temperaturas inicial e final. Em Kelvin, não podemos esquecer disso. Cancelamos a unidade Kelvin e dividimos 280 por 350. E teremos que a massa final, aquela que sobrou dentro do cilindro, corresponde a 80% da massa inicial. Então, o gabarito do nosso exercício é a letra B, 80% da massa inicial.